Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Bassi da disciplina Economia. Hoje, na nossa aula número 7, a gente vai falar de elasticidade, certo? Elasticidade nada mais é do que a sensibilidade, certo? A gente vai estudar tanto a elasticidade da demanda, ou seja, quanto a demanda de uma mercadoria varia em decorrência da variação de alguns outros fatores. O quanto ela é sensível diante das variações em outros fatores relacionados à demanda, como o preço da mercadoria, preço de outras mercadorias, a renda do consumidor, enfim. E da mesma maneira a gente vai também analisar a elasticidade da oferta de uma mercadoria. Quanto a oferta da mercadoria varia em decorrência de mudanças em alguns outros fatores. Então vamos começar analisando a elasticidade preço da demanda. O que significa isso? A elasticidade preço da demanda ela indica quanto sensível é a demanda de uma mercadoria quando a gente muda os preços dessa própria mercadoria. Ou seja, qual é a sensibilidade dessa mercadoria diante das variações nos seus próprios preços. Todo o restante permanece constante. Lembra daquele princípio ceteris paribus que a gente conversou na aula passada? Então, a gente vai avaliar, nesse caso aqui, na elasticidade preço da demanda, de que forma as variações no preço da própria mercadoria, estou falando do produto A, de que forma as variações no preço do produto A vão afetar a própria demanda desse produto. Todo o restante, os preços do produto B, do C, do D, a renda do consumidor, tudo isso permanece constante, está lá paradinho e bonitinho. Não vamos mexer nisso por enquanto, certo? Então a gente analisa só os efeitos da variação em um único fator. Neste caso a gente vai avaliar então os efeitos das mudanças do preço da mercadoria A sobre a sua própria demanda. A demanda dessa própria mercadoria. Então vamos lá, como é que é isso? A demanda, no que diz respeito ao preço da mercadoria, o produto pode ter uma demanda elástica, ou seja, uma demanda elástica quer dizer que ela é sensível, ela é relativamente sensível sim às variações no preço da mercadoria. Você pode até dizer assim, olha, vou dar um exemplo, se eu reduzir o preço da mercadoria, vamos lá, vamos dizer que tem um supermercado, está em oferta, eu reduzi o preço do refrigerante em 10%. Isso pode talvez causar um aumento nas vendas de 15 a 20%. Tá certo? Tá vendo? Uma redução de 10% causou um efeito na demanda de 15 e 20%. Né? Tô chutando, é um exemplo. Tá certo? Para vocês verem que ela é elástica. A demanda dessa mercadoria, ela é sim elástica, ela é sensível às variações nos preços, nos seus próprios preços, certo? Então essa é uma demanda elástica. E como é que se verifica isso? A gente verifica isso através da utilização de algumas equações, certo? Essas equações todas vão estar presentes tanto lá no texto em PDF, que tem a íntegra do conteúdo, tem o conteúdo integralmente, assim como também nos slides, que eu vou passar para que vocês acompanhem essa videoaula. Então, primeiro caso, se a elasticidade de preço da demanda for maior do que 1, de acordo com a utilização da fórmula, isso vai significar que esse produto tem uma demanda elástica, ou seja, ele é sim sensível às variações nos seus preços. Se for menor que 1, ele tem uma demanda inelástica, ou seja, um outro exemplo, eu preciso variar muito os preços para causar uma variação pequena na demanda. Por exemplo, no caso sei lá de qual bebida aí, eu preciso diminuir 50% do valor do preço, né, do preço dessa mercadoria, para conseguir aumentar as vendas em 20%. Entenderam? Quer dizer, a demanda ela é pouco sensível. No caso de uma demanda inelástica, quer dizer que ela é pouco sensível às variações nos preços dessa própria mercadoria. Certo? Se for igual a 1, se a equação der um resultado igual a 1, quer dizer que o produto tem depende de como vocês queiram chamar. Ou a gente chama de um produto de elasticidade unitária ou constante. Tá certo? Nesse caso, é mais ou menos 1 para 1. Se eu reduzir em 10% o preço da mercadoria, a demanda vai aumentar em 10%. Se eu aumentar o preço em 20%, a demanda também cai em 20%. Tá certo? Então existe mais ou menos uma proporção, é 1 para 1 mais ou menos, certo? Bom, ficou claro, né?
um produto... Agora vamos analisar a elasticidade da demanda de um produto diante da renda do consumidor. Né? É o tal da elasticidade renda da demanda. Ou seja, a gente quer analisar de que forma então o aumento ou a redução da renda dos consumidores, do salário dos consumidores, afeta a demanda por uma mercadoria X. Tá bom? Então vamos lá. Também a gente usa a aplicação de uma certa equação que vai estar lá para vocês no conteúdo, vocês vão poder acompanhar. Se o resultado dessa equação for maior do que 1, a gente chama esse produto de bem superior. Tá certo? Ou bens de luxo. Ou seja, a variação no... Bem de luxo não, bem de luxo eu atribuiria a numa outra situação. Mas o bem superior é aquilo assim, vamos dizer que a renda do consumidor aumente em 10%. A demanda por esse produto varia mais do que os 10%, varia, vamos dizer, 20%. É um bem superior, certo? Bem normal é aquele que varia mais ou menos uma certa proporcionalidade, mas que também é aquilo lá. Se houver um aumento da renda do consumidor, a demanda pelo produto acompanha. Essa demanda também sofre um aumento. Reparem, tanto no bem superior quanto no bem normal, um aumento na renda proporcionou aumento na demanda. Tá certo? Já o inverso também acontece. Se houver uma redução na renda dos consumidores, existe uma redução na demanda por esse produto. Mas existem os chamados bens inferiores, certo? Que são o contrário. São bens que, se houver um aumento da renda, há uma redução da demanda. Vou dar... só para encerrar essas classificações, existem também os bens de consumo neutro ou de consumo saciado. Quer dizer, aumentos ou quedas na renda não afetam o consumo por esse produto, a demanda por esse produto. Ou seja, a demanda independe da renda do consumidor. Mas vamos lá, vamos chamar atenção para os conceitos de bens normais e bens normais ou superiores e diante dos bens inferiores. Vou dar um exemplo de bem normal. Desculpem se eu citar nomes aqui. O refrigerante Coca, tá, vocês já sabem o nome. Se houver um aumento da renda dos consumidores, é natural que a demanda por esse produto suba, porque é um bem normal. Já um outro refrigerante, por exemplo, o Tang, o Dolly, sei lá o que, a gente pode, em comparação com esse aqui, eles são considerados bens inferiores, ou seja, aumentos na renda dos consumidores diminuem a demanda por aqueles produtos. Porque aqueles produtos são os produtos mais baratos, para um público mais de menor renda, né? Então, quer dizer, quanto menor, no caso do produto inferior, quanto menor for a renda do mercado consumidor, maior é o consumo dele, maior é a demanda por esse produto. Já os bens normais, não. Se a renda cair, cai o consumo também. Tá certo? Então a Coca é um produto normal. Aumentou a renda do consumidor, dos consumidores, aumenta a demanda pela Coca. Já o Guaraná Dolly ou o Tang é um bem inferior. Se aumentar a minha renda, eu não vou comprar isso aí. Entendeu? Eu vou deixar de comprar isso aí. Vamos dizer, eu estou numa situação de desemprego, estou ganhando muito pouco, eu posso até, e já que eu gosto muito de refrigerantes, eu posso até consumir isso aí. Mas se amanhã eu arrumar um emprego melhor, que me permita consumir algo de melhor qualidade, eu vou abandonar esses produtos e vou para a Coca, obviamente. Tá aí a relação, entendeu? Tá aí esse exemplo, acho que explica bem o que eu quero passar para vocês. Uma outra forma de elasticidade preço cruzada da demanda. Ela tenta expressar de que forma a demanda por uma mercadoria é afetada diante de variações dos preços de outras mercadorias, certo? A nossa mercadoria, o preço dela está lá bonitinho, paradinho, ceteris paribus, né? Fica lá. Porque a gente está verificando de que forma a variação nos outros produtos afeta a demanda por esse produto aqui. Nesse caso,
essa análise, a utilização da fórmula, da equação que a gente emprega para fazer esse tipo de análise, ela nos mostra se aquele outro produto lá é um produto substituto ou um produto concorrente, ou um produto complementar. O substituto é justamente o concorrente, por exemplo, manteiga e margarina, carro e moto, né? Esses são os produtos substitutos. Se sei lá, eu gosto de manteiga, mas poxa, tá cara a manteiga, não sei o que, deixa eu ir para uma alternativa um pouco mais barata, eu vou para comprar para margarina, que ela entra como um substituto mais barato, mas em conta, certo? A mesma coisa, carro e ônibus, metrô, transporte público em geral, né? Se a gasolina está muito cara, a gente meio que deixa o carro estacionado alguns dias, ou quando for possível, o quanto for possível, e a gente procura utilizar o transporte coletivo, o transporte público, que é mais em conta. Tá certo? É claro que é bom você fazer uns cálculos, mas em grande parte dos casos vale a pena. Certo? Então esses são os produtos substitutos. Já os complementares são justamente aqueles: carro e gasolina, pão e manteiga, certo? Arroz e feijão. Isso são complementares. Impressora, papel sulfite, entendeu? Toner, tinta da impressora. Esses são bens complementares que andam juntos. Então, conforme no caso dos suplementares, se a demanda por um aumentar, muito provavelmente a demanda do outro também vai aumentar. Já o substituto não. Se a demanda de um aumentou, significa que muito provavelmente a demanda pelo aquele outro lá diminuiu. Certo? Então é importante que esse tipo de estudo, ele primeiro nos mostra se esse produto é um produto substituto ou complementar e de que forma também as variações nos preços mudam, influencia a demanda pelo produto que a gente analisa, que a gente está focando a nossa análise. Bom, em termos de demanda, acho que é mais ou menos isso, né? Não tem muito o que acrescentar. No caso da oferta, vamos analisar aqui o que interessa é o preço. Elasticidade preço da oferta. De que forma o preço de uma mercadoria afeta a sua própria oferta. Tá certo? Existe também, é claro, existe a aplicação de uma equação cujo resultado, se for maior do que 1, quer dizer que a oferta é elástica, ou seja, é maior a tendência do produtor vender esse produto, produzir isso aí. Ele vai se predispor a produzir numa maior quantidade se o cálculo for maior que 1. Se for menor que 1, é uma oferta inelástica, ou seja, os preços têm que mudar muito para que ele possa mudar um pouco a oferta, aumentar ou diminuir um pouco a oferta. Não muda muito. Já se der o resultado igual a 1, tem a elasticidade unitária da oferta. Ele vai aumentar, se os preços aumentarem, ele vai aumentar a oferta de 1 para 1. Se reduzirem, ele também vai reduzir a oferta de 1 para 1. Perceberam que o movimento da oferta, no que diz respeito às variações nos preços, são inversos do movimento da demanda? Na demanda, vamos pensar num bem normal, num produto normal, quando os preços sobem, a demanda cai. Né? Por quê? Porque existe aquele tal ganho excedente do consumidor, que é buscado por todos os consumidores, que é o quê? Eu estou disposto a gastar X. Né? Com esse X eu quero comprar a maior quantidade possível de produtos. Se subir a demanda, o preço dessa mercadoria tal aqui, eu vou comprar ela numa quantidade menor. Porque eu não estou disposto a gastar mais do que o meu orçamento. Eu tinha determinado que eu ia gastar R$100 no mercado. Vou comprar só refrigerante. Né? Agora, se o preço do refrigerante aumentou, eu não estou afim de... O meu orçamento é aquele. Vamos dizer que fosse a minha renda, né? A renda do consumidor é 100. Então é só o que ele está disposto a gastar. Se o preço subiu, a quantidade vai diminuir. Vamos dizer que tivesse R$2 um refrigerante, uma latinha de refrigerante, então eu tinha R$100, eu ia comprar 50 latas. Agora, se foi para R$4, eu vou comprar só 25 latas. Entenderam? Então, quer dizer, subiu o preço, caiu a demanda. Esse no caso da demanda. No caso da oferta, existe a busca pelo excedente do produtor. Na ótica do produtor, quanto mais caro tiver o produto, quanto maior for o preço que ele pode cobrar, maior vai ser a propensão dele em produzir. Ou seja, hoje ele vende a 2, mas por alguma razão ele pode aumentar para 4.
Vamos dizer que o principal concorrente dele quebrou, pegou fogo na fábrica, entendeu? Pegou fogo, não tem mais o produto concorrente. Vamos dizer que ele e o concorrente dele dividiam o mercado 50-50% cada um. O concorrente dele não existe mais. E os dois vendiam a R$2 o produto, o refrigerante. Esse concorrente não existe mais, ele pegou fogo na fábrica. Só tem esse aqui para atender o mercado inteiro. Então, ele pode subir para 4 e ele pode aumentar a produção dele. Vamos dizer que ele não vai conseguir atender 100% do mercado, porque a R$4 não é todo mundo que vai poder comprar. Mas ele consegue aumentar a participação dele de 50 para 70. Estou dando um exemplo, estou chutando também. Entenderam? Então a propensão do produtor em aumentar a sua oferta quando os preços sobem é muito maior. Né? Já inversamente falando, no caso do consumidor é menor. Quando os preços sobem, a demanda cai. Certo? Essa é uma aula curta, tá bom? Mas mas esses conceitos são um pouco complexos. Na hora de explicar, eu acho que vocês entenderam bem. Eu acho que não houve nenhum problema, nenhuma dúvida, né, com relação aos conceitos, aos princípios, como varia isso aí, de que forma esses itens influenciam alguma coisa. No caso, vou relembrar de novo, no caso dos produtos substitutos, se o preço da gasolina subir, mostrar uma tendência de elevação nos preços da gasolina, muito provavelmente as compras de carro vão diminuir, porque aquelas pessoas interessadas em comprar carro vão olhar, mas poxa, eu vou comprar o carro, mas além disso a gasolina está aumentando, ou o seguro, né? Poxa, mas eu vou pegar isso aqui, só está aumentando a gasolina, eu acho que não vou comprar não, pensando bem, eu vou segurar um pouco e vou pegar esse dinheiro, comprar outra coisa, vou viajar e vou andar de ônibus, vou andar de metrô. Entenderam? Tá aí a relação dos produtos complementares, né? Essa é uma relação entre produtos complementares, carro e gasolina, eles se complementam. Então, muito provavelmente a demanda por carros vai diminuir se houver uma sinalização de aumento nos preços da gasolina. Já se a gasolina estiver sinalizando que vai diminuir os preços, talvez a venda de carros, muito provavelmente os carros vão vender mais. Já se forem produtos substitutos, aumentos no preço da manteiga, muito provavelmente vão causar um aumento na demanda de margarina. Né? São produtos concorrentes. Se um concorrente, você vende calça jeans, se a loja que concorre com a sua aumentar os preços dela, não é todo mundo, não são todos os clientes que ela tem que vão ser capazes de pagar esse preço mais alto. Então, quer dizer, é muito provável que parte da clientela dessa loja vá para você. Se você, claro, você tem que estar perto, a pessoa tem que te enxergar no mercado. Mas, muito provavelmente, se um concorrente aumenta os preços, ele vai perder parte da clientela dele. Aí é muito provável que você consiga se aproveitar dessa oportunidade e conquistar parte dessa clientela. Entenderam? Então, esses estudos eles são muito importantes para isso. Principalmente para análises de marketing, né, de como é que eu faço, como é que eu posso estimar as variações que existem no mercado sobre a demanda do produto que eu vendo, né? Ou sobre dadas as variações sobre a demanda do mercado sobre o produto que eu vendo, em relação, de acordo com as variações na demanda daquele produto que eu fabrico, essa demanda vai se alterar e com base nisso eu também posso mexer na minha oferta e nos meus preços na minha oferta. Então essas análises são muito importantes, porque eles ajudam a você colocar um preço na mercadoria, você compreender melhor de que forma os efeitos que estão por aí dispersos na economia podem causar, de que forma as variações numa série de fatores, de que forma essas variações podem afetar o seu negócio. Tá certo? Então, com base nessas informações, você consegue traçar uma estratégia de mercado melhor, uma estratégia comercial e produtiva mais adequada à sua realidade. Tá certo? Por isso que é muito importante você saber de que forma a concorrência se comporta. A concorrência aumentou o preço. Enquanto? Opa, deixa eu usar aqui a fórmula, deixa eu já colocar aqui. Muito provavelmente esse aumento dos preços dele vai causar um aumento na demanda do meu produto em X%. Claro que falando, né, eu estou dando um exemplo assim, de 2 empresas, 2 produtos, todo o restante se mantém constante. Né? É claro que no mundo real a gente tem que inserir uma série de outras variáveis que agem simultaneamente sobre o mesmo produto. Mas o que importa aqui é que vocês entendam o princípio da coisa. E eu acho que deu para ficar claro, tá certo?
Como... só que assim, agora com relação às atividades. O conteúdo desta aula número 7 conversa com o conteúdo da aula número 6. Vocês notaram que lá eu disse que eu enviaria a vocês uma lista de exercícios. Eu estou preparando essa lista de exercícios e muito provavelmente essa lista de exercícios vai fazer parte da prova. Né? Não, claro que eu não vou manter os mesmos números, mas então procurem fazer com atenção, tá certo? Eu vou mandar um exemplo para vocês antes e vocês depois vão fazer os exercícios que eu pedi, tá bom? Qualquer dúvida vocês entrem em contato, por favor, fiquem atentos a isso, é uma parte muito importante do conteúdo e que, embora não seja de difícil compreensão, na hora de fazer a conta, na hora de fazer os cálculos, talvez haja uma certa confusão. Então, estou aqui para ajudá-los. Tá certo? Bom, por hoje é só. Fiquem bem, se cuidem. Boa semana. Até mais.